Inicialmente planejado para ser lançado nos cinemas pela Paramount Pictures, o Set de Chicago teve uma projeção limitada em algumas salas norte-americanas. Devido ao problema de saúde global que estamos vivendo, os direitos de distribuição foram vendidos para a Netflix. Quem ainda não viu o filme pode assistir esse vídeo até a nota, sem problemas, sem spoilers. Para quem já assistiu, vale muito a pena continuar até a análise do roteiro, que promete. Tudo isso depois da vinheta. O Set de Chicago conta a história real com algumas mudanças bem questionáveis do julgamento de 7 acusados pelo governo dos Estados Unidos de conspiração, incitação à revolta e outras acusações relacionadas a protestos contra a Guerra do Vietnã ocorridos em Chicago por ocasião da Convenção Nacional Democrata de 1968. Ao longo de mais de 6 meses, o júri se reuniu 30 vezes e ouviu cerca de 200 testemunhas. 35 milhões de orçamento e pouco mais de 2 horas e 2 minutos, sem contar os créditos. O elenco de O Set de Chicago conta com Sacha Baron Cohen como Abe Hoffman, membro fundador do Partido Internacional da Juventude, os IPS, e tem um papel de destaque num elenco grande e bem escolhido. Ed Redmayne vive Tom Hayden, líder e presidente da Sociedade de Estudantes pela Democracia. Já o Jeremy Strong vive o papel de Jerry Rubin, membro fundador dos IPS, e tem os seus momentos no filme. Tivemos uma boa participação do John Carroll Lynch como Favik Dellinger, líder do Comitê de Mobilização Nacional pelo fim da Guerra no Vietnã. O Joseph Gordon-Levitt faz o Richard Schultz, promotor de justiça que representa o governo dos Estados Unidos contra os acusados. Frank Langella é o juiz Julius Hoffman. É sempre bom ver esse ator em tela, mesmo quando seu personagem é tão terrível como esse juiz. Yahya Abdul-Mateen II faz Bob Seale, presidente nacional dos Panteras Negras e 8º réu da história. Na análise do roteiro entenderemos como ele se encaixa nisso tudo. Só que escreveu o roteiro de O Set de Chicago em 2007 com a intenção de que o Steven Spielberg dirigisse o filme, mas acabou assumindo a direção. A edição do filme é bastante ágil nos primeiros minutos, com imagens reais de noticiários de TV de 1968, quando ocorreram os protestos. O julgamento foi no ano seguinte, após a apresentação dos personagens e rápida contextualização da época e dos acontecimentos. Damos início ao julgamento que dura quase o tempo todo do filme com o auxílio de flashbacks. Bom, mais do que isso sobre os acontecimentos, só posso falar na parte de análise do roteiro lá no final. O que tem nesse roteiro? Para quem ainda não viu o filme, ele nos apresenta o julgamento e ao mesmo tempo investiga os fatos que estão sendo julgados e o próprio julgamento, que na vida real foi um caos. Para vocês que gostam de histórias ambientadas em tribunais, esse é sem dúvida um prato cheio. E claro, como muitos filmes ambientados nessa época, o racismo está bastante presente, tanto em momentos sutis quanto em cenas bem explícitas. O filme consegue te transportar àquela época com bastante facilidade, apesar de que nas cenas dos protestos nunca parece que envolveu milhares de pessoas. A escala dos acontecimentos é um problema nesse filme. Porém, apesar de inconsistências no roteiro no que diz respeito à história real, enquanto filme, puramente filme, o espectador pode sim ter uma ótima experiência, até porque o uso dos flashbacks foi feito de forma inteligente. É um filme sobre um julgamento, mas não vai ficar monótono demais. Eu digo muito porque teve sim alguns problemas de ritmo. Quem ainda não assistiu, eu sugiro que assista porque o filme é muito bom. Porém, o Set de Chicago leva 4 estrelas e meia. A direção de arte está muito boa, a edição faz um bom trabalho. Esse tipo de filme deve ser bem complicado para dar um certo ritmo e as atuações estão ótimas. Poderia levar mais estrelas? Poderia, mas alguns probleminhas que quem já assistiu ao filme poderá entender, eu disse poderá. Agora na análise detalhada do roteiro, vai ver. Se você ainda não viu o Set de Chicago, assista. Acredito que não vai se arrepender e volta aqui para ver o final dessa crítica. Quem já assistiu, acompanhe comigo agora uma análise mais minuciosa do roteiro. Talvez fique mais claro o porquê de 4 estrelas e meia. A análise do roteiro, pelo menos para mim, é a melhor parte e mais didática dos vídeos desse canal. Vamos lá.
O roteiro é ágil no início, tenta colocar todo mundo que é importante no seu lugar dentro do contexto, traz o contexto e, de certa forma, gera uma certa expectativa para que esses protestos comecem logo. Mas eis que pula direto para o julgamento. Imagino que muita gente tenha achado estranho, mas foi uma jogada extremamente inteligente do roteiro. Teríamos um longo julgamento no decorrer do filme, então o roteiro nos entrega os protestos aos poucos, ajudando o ritmo da narrativa. Ajudou, mas acho que demorou para acontecer. Já eram quase 50 minutos de filme quando começaram a aparecer alguns flashbacks, que mostraram os conflitos que culminaram com o julgamento. Eles ilustraram momentos importantes entre alegações e acusações e, ao mesmo tempo, deram um ritmo mais dinâmico ao filme. Funcionou na maior parte, perto do final achei que ficou um pouco cansativo, mas cumpriu a sua função. Está quase tudo muito bom nesse filme, mas o roteiro, que é muito funcional aqui, prejudica e distorce algumas questões históricas importantes. Além de pisar no freio pegando leve demais em algumas questões importantes, como por exemplo a violência policial durante os protestos. Na realidade ela foi bastante brutal, essa polícia furreca que vimos no filme tocou o terror na época e o filme foi bastante criticado por isso. O juiz Hoffman, que todos aprendemos a odiar, era realmente esse vilão? Bom, ele realmente foi bastante terrível no julgamento, principalmente na questão racial. Após mais de um mês de julgamento, Seal, dos Panteras Negras, que foi um partido político, e isso o filme não mostra, foi separado dos outros réus, transformando os 8 de Chicago em 7 de Chicago, porque ele passou a não ser mais enquadrado no crime de conspiração, que era a grande questão do julgamento. Seal foi sentenciado pelo juiz Hoffman a 4 anos de prisão por sua desobediência no tribunal, sentença que depois foi revertida por apelo. O julgamento durou 6 meses e ele participou apenas do primeiro mês. No filme parece que ele esteve presente por mais tempo, quase que metade do tempo. Vamos a alguns fatos. Seal foi amordaçado e sofreu violência várias vezes e não apenas uma vez, como foi mostrado no filme. O Favy Dellinger, que era o mais comportado de todos, na vida real não teve aquele rompante violento no tribunal. Não entendi por que ferir a memória do cara com essa alteração. O promotor Schultz não era esse santo todo mostrado no filme, ele estava totalmente alinhado com o governo para ferrar com os réus e só pediu para o Seal ser liberado da acusação de conspiração para fazer média com o júri, que estava bastante desconfortável com as maldades do juiz para com o réu dia após dia. Eu concordo que o roteiro tem a liberdade para fazer alguns floreios, para tornar uma história real num filme mais interessante, mas essas modificações, para mim, ferem a leitura da história. Aliás, uma história que por si só, sem modificações, daria um ótimo filme. Acho que com essa análise do roteiro consigo deixar até mais explicado o porquê das 4,5 estrelas. Um leve problema de ritmo na parte final e deslizes imperdoáveis ao contar a história. É isso, não deixe de se inscrever nesse canal se for do seu interesse e até a próxima.